Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço os que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Eu vou pedir para o Ney cantar só o refrãozinho ali do canto de aclamação. Nós não combinamos, mas o canto de aclamação resume a liturgia, as leituras de hoje. Se você prestou atenção. Se você levar para casa só o canto de aclamação, já está bom. Ouça. O refrão que foi cantado? Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aí. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Mais uma vez, forte. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Eu estou aqui rindo porque quando o Ney começou esse canto, ele disse assim: então agora vamos ficar de pé para a gente aclamar o Evangelho. Aí começou o canto, mas como é que aclama o Evangelho com um canto de meditação? E aí dentro de mim eu pensava, mas não vai aclamar, né? Mas quando a estrofe começou, eu entendi o que Deus queria dizer. Estar atento aos sinais, ao que Deus fala é importante. Esse canto resume as leituras de hoje. Deus quer que você o ouça, que você escute a sua palavra e a coloque em prática. Colocando em prática, se torne servo. Servo do Senhor, servo de Deus. Que tudo que você faça, faça para servir como Jesus serviu. E como, Padre, se dá isso? Na primeira leitura, nós temos aquilo que os exegetas, os especialistas dizem que é a primeira catequese de Paulo. E ele resume toda a história da salvação para lembrar que o cristianismo não é uma doutrina, não é
uma ideologia, mas é uma história de salvação. E nessa história de salvação, nós encontramos a revelação de Deus para nós, o que Deus quer para cada um de nós, o que Deus quer para a humanidade, o que Deus quer para cada ser humano que vem a esse mundo. E aí Paulo coloca desde o Antigo Testamento, faz a passagem para o Novo, para chegar em Jesus. E diz que aquele que foi prometido veio. E Deus fez surgir um Salvador, que é Jesus, diz Paulo. E aí, fala de João, e o que João disse: eu não sou digno diante dele, nem de desatar as sandálias, porque ele é o Salvador. Ele é o Senhor, e não há outro. Então a catequese de Paulo atravessa todo o Antigo Testamento, chega no Novo para dizer: a promessa se cumpriu. Ele é o Senhor. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, nos infernos, porque Ele é Kyrios, o Senhor. Falar que Jesus é o Senhor significa isso. Ele é Kyrios, o nosso Salvador. É Ele o seu referencial. E porque Ele é o seu referencial, é preciso ouvi-lo. É preciso escutá-lo. É preciso ouvir a sua palavra para colocá-la em prática. Para que a gente encontre sentido. É preciso ouvir a palavra de Jesus, como foi dito no domingo, por esses dias onde refletimos sobre ovelhas e pastores. A ovelha escuta a sua voz. A ovelha obedece os seus comandos. A ovelha come na sua mão, se alimenta do que ele tem. A ovelha obedece, porque Ele é o Senhor, Ele é a resposta para a sua vida. Então é preciso ouvi-lo. Mas não é um ouvir de entrar no ouvido e sair pelo outro, como dizia a minha mãe. É de ouvir e internalizar. Internalizar significa tornar seu, trazer para dentro de você, deixar que isso se reflita. E o meio para isso é a conversão. Então, se Ele é o Senhor, e Paulo chega a essa síntese de catequese, porque Ele ressuscitou. E na Páscoa, no tempo pascal, nós somos chamados a atualizar a experiência do ressuscitado em nós, ouvir o que Ele tem a nos dizer e nos converter a essa palavra. Então é um apelo à conversão. Mudar aquilo que em nós não está muito bonito. E eu não estou falando de fazer plástica. Mudar aquilo que em nós precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Jesus precisa ser o Senhor, o Salvador, como lembra Paulo, de todas as áreas da nossa vida. E é aqui que a gente precisa se perguntar: em que área da sua vida Jesus ainda não é o Senhor? Talvez, num primeiro momento, você, sobretudo o filho pense: ele não é um Senhor porque eu sou dependente químico e eu uso droga. Preciso deixar de usar. Mas esse é um aspecto. Ele precisa ser o Senhor, sim, da sua vontade, mas Ele tem que ser o Senhor da sua mente. É preciso que haja uma conversão de mente para que Jesus seja o Senhor, o Salvador.
dos nossos pensamentos, daquilo que a gente gasta, com aquilo que a gente gasta o nosso tempo. E aí, passa pelas leituras que fazemos, pelas conversas que temos, pelas palavras que usamos no dia a dia, pela maneira com que nos dirigimos às pessoas, pela maneira com que nos comportamos diante das pessoas. Conversão de mente, de mentalidade. Romanos 12. Exorto-vos a que não vos conformeis com esse tempo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, da vossa mentalidade, do vosso jeito de sentir, de pensar, de sentir e de agir. Uma conversão da vontade. A nossa vontade é muito fraca. Jesus quer ser o Senhor da sua vontade. O Senhor deixar que Jesus seja o Senhor da sua vontade significa você ter domínio de si. Você não se deixar vencer pela preguiça. Os 7 pecados capitais, né? Preguiça, vaidade, luxúria, companhia limitada. Talvez comece pela mesa, né? Será que você precisa mesmo daquela montanha que você põe no prato? Se é que põe, né? Não sei. Não, aqui em Betânia não. Será que você precisa mesmo? Será que você pensa no irmão quando está na mesa? Coisa simples, porque às vezes quando a gente fala em conversão, a gente pensa que está isento. Igual aquelas pessoas que vêm confessar, não sei para quem que eu estava falando outro dia, e dizem assim: padre, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Então, porque não matou e não roubou, não tem pecado. E aí pode relativizar. Quem fez tudo não fez nada. Ou então, se fez tudo, eu posso pensar qualquer coisa. Bateu na sua mãe, então. Furou os olhos do teu pai. Eu posso pensar qualquer coisa se ele fez tudo. É preciso descobrir em nós aonde Jesus ainda não é o Senhor. Será que Ele é o Senhor dos nossos sentimentos? Da nossa sexualidade? Como falta autodomínio no nosso tempo? Será que Ele é o Senhor das nossas atitudes? Então, quando Paulo diz que Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus, Yeshua, aquele que salva, Ele está dizendo para nós. E aí não tem outro caminho, é preciso ouvir a sua voz. Quais as palavras ecoam mais nos seus ouvidos? E aí chegamos no Evangelho. O Evangelho, num primeiro momento a gente podia perguntar: por que um Evangelho ligado à Quinta-feira Santa em plena Páscoa? Exatamente porque a liturgia quer acentuar que Jesus espera que nós, ouvindo sua palavra, assumindo o senhorio de Jesus na nossa vida, deixando que Ele seja verdadeiramente Senhor e Salvador, porque Ele ressuscitou para nós, nós aprendamos dele, aprendamos do seu coração. E o que a gente precisa aprender dele? O versículo 16, o texto começa no versículo 16, mas aqui os liturgos colocaram
um iniciozinho, um preâmbulozinho para a gente entender, que não faz parte do texto litúrgico em si, mas está aqui escrito. Depois, por isso não tem nem versículo nele. Depois de lavar os pés dos discípulos, reticências, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. O homem e a mulher que fez a experiência do ressuscitado e deixou que Jesus seja o seu Senhor e Salvador, passou por esse processo de conversão de mente, de vontade, de sentimento, de emoção, de atitude. Aquele que permitiu que Jesus fosse Deus e Senhor de toda a sua vida, aprende de Jesus, porque ouve as suas palavras, coloca em prática. E o que Jesus está pedindo nesse evangelho de hoje? Que seja capaz de fazer o que ele fez. E o que ele fez? Lavou os pés. Lavou os pés. Lavar os pés é trabalho de servo. Lavar os pés dos outros é trabalho de servo, de escravo. Então Jesus está dizendo que aquele que experimentou como Senhor e Salvador, que fez a experiência de Jesus Cristo vivo, ressuscitado, tocou a ressurreição do Senhor, porque nós estamos em tempo pascal, aprende a servir na liberdade dos filhos de Deus. Aprende a servir como Jesus. Como é que eu faço o que eu faço? Porque servir não é só fazer o que me mandam, o que me obrigam a fazer, o que foi mandado. Servir em Jesus é uma disposição interior de dar a sua vida, de pensar no outro antes de pensar em si mesmo, de ser capaz de ter a sensibilidade de perceber as necessidades à sua volta. Quer um exemplo? Nossa Senhora nas bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho de São João. Nossa Senhora foi para uma festa, foi convidada para um casamento, e a palavra diz que ela foi convidada juntamente com Jesus e os discípulos de Jesus. Eles estavam todos festando, só ela, porque serva de Deus, foi o que ela disse em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, ouviu a sua palavra, sabia quem era o seu Senhor e Salvador, a razão da sua vida, e por isso disse sim. Esse sim para a vida, foi para a festa, e diferente dos outros que estavam festando, sem querer falar mal dos convidados que estavam lá, não conheci todos, né? Mas, diferente dos outros que estavam festando, ela estava atenta, disposta a servir, preocupada com as necessidades dos irmãos, preocupada que eu digo aqui, atenta, né? Ela não era uma bisbilhoteira que foi fuçar na cozinha. Ela estava atenta, disponível, a disponibilidade, a sensibilidade de perceber o que se precisa, o que falta, o que tem para fazer, o que é uma necessidade do outro. E porque ela era serva e sabia quem era o seu Senhor e Salvador, ela viu que faltou vinho. E o que fez? Levou àquele que é o Senhor e Salvador, a quem ela sabia que podia resolver o problema, a situação, que tem o poder de transformar a água em vinho, que tem o poder de transformar as realidades, que tem o poder de
fazer nova todas as coisas, de renovar as alianças. Se a água transformada em vinho, significa depois o vinho que se transforma em sangue, que se transubstancia em sangue, para renovar a aliança. Ela sabia porque atenta. Serva, ela percebeu. E se ela não agisse como serva, aquele casamento seria um fracasso. Seria o comentário de anos e anos a fio. Que horror, né? Me convidou para um casamento e faltou vinho. Para que convida se não tem para dar? E a fofoca ia comer solta naquele casamento. Mas ela salvou o dia. Foi até Jesus. E o resto vocês leem em João 12. Falta para nós essa experiência. Precisamos ir ao encontro dela. Sobretudo nós que vivemos em comunidade, de pessoas tão diferentes umas das outras, e essa é a grande riqueza. Nós não vivemos num Big Brother. Nós não estamos confinados num Big Brother, onde cada um quer, por mais que conviva, levar vantagem e levar o prêmio para si. Chegar ao final, eliminando os outros. E para isso tem que criar narrativas para que apareça, para que se mostre muitas vezes aquilo que não é, para que seja benquisto pela massa. Não. Nós estamos numa comunidade, onde Jesus é o Senhor e não há outro. E por isso somos chamados a fazer essa experiência do Cristo vivo e ressuscitado. Tornarmos-nos atentos à sua palavra. Escutar o que ele diz, escutar a sua voz, escutar a sua palavra. E aprender dele, servindo. E a pergunta que a gente precisa fazer, será que você faz porque manda? Será que você faz porque é obrigado? Será que você faz porque não tem opção? Não tem opção, padre. Será que você faz porque é escravo, não de Jesus, mas do seu egoísmo? Por que você faz? Eu sei que para muitos de nós, tudo isso é novo. Talvez você tenha sido educado a pensar só no seu próprio umbigo. Talvez as circunstâncias da sua vida te levaram para tantas correrias, irá nesse mundo cão, né? Nesse mundo de tanta violência, nesse mundo de tanta perseguição, nesse mundo de tanta maldade, até para sobreviver, para ficar de pé, você não cultivou o senhorio de Jesus. Mas agora você está em Betânia. Você está numa comunidade em que Jesus é o Senhor, onde a catequese de Paulo tem eco no coração de cada um de nós. E porque tem eco no coração de cada um de nós, nós somos chamados a, como Maria, viver numa atitude constante de bodas de Caná. Viver numa atitude de quem está atento a levar para Jesus as necessidades dos irmãos, a levar para Jesus aquilo que se apresenta e que se você não pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode realizar. E aí você leva a Jesus e Ele transforma. É muito mais significativo fazer assim como servo que sabe quem é o seu Senhor, do que subindo no altar
do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da autossuficiência, se sentir melhor que o outro e agir através da mentira, da fofoca, da calúnia, da falsidade, gerando divisão ao invés de comunhão, Babel ao invés de Pentecostes, falando mal uns dos outros, querendo puxar o tapete, querendo derrubar o outro, tendo o outro como um concorrente, ao invés de tê-lo como um irmão. Vendo no outro um inimigo, ao invés de vê-lo como um amigo. Deus está nos falando. Por isso, a força da canção. Talvez o Lei não tenha aclamado o Evangelho como o padre queria, mas o Espírito Santo fez com que ele ecoasse aquilo que deve ser um verdadeiro programa de vida para você em Betânia. Fala, Senhor, é o que você precisa pedir todos os dias. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor, teu servo escuta, porque eu quero ser teu servo. Eu não quero ser outra coisa, eu não quero títulos de glória, não quero ser melhor, nem pior. Porque humildade, é bom que se diga, não é você se sentir pior do que ninguém. Humildade é exatamente o contrário. É você saber que você não é melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que você. Você é único, irrepetível, cheio de dons, de talentos, de qualidades que são seus porque Deus te deu. E se você não os descobriu, seja humilde para reconhecer o que Deus fez por você, porque Ele fez. Essa é a nossa fé. Você não veio a esse mundo para dar errado. Você não veio a esse mundo para fracassar, para ser um derrotado. Você não veio a esse mundo para ser instrumento do encardido. Você veio a esse mundo para ser servo. Alguém que fez a experiência do senhorio de Jesus, e porque experimentou no senhorio de Jesus um amor tão grande, se torna atento e disposto a servir, porque não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos irmãos. É experimentar a graça do verdadeiro amor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E nessa primeira quinta-feira do mês, onde relembramos o amor infinito de Deus por nós, pedir mais uma vez a graça de ouvir a voz do Senhor. Que você possa traçar o sinal da cruz no seu ouvido e dizer Éfeta. Esse gesto batismal. Talvez você não se lembre, mas quando você foi batizado, ali criança no colo do seu padrinho, da sua madrinha, da sua mãe, do teu pai, o padre traçou o sinal da cruz no seu ouvido e disse Éfeta, pedindo que os seus ouvidos ao longo da sua vida se abrissem, para que você escutasse a palavra de Deus e se deixasse por ela transformar. Repetindo esse gesto hoje, faça isso. Peça, Senhor, abra os meus ouvidos, porque eu quero ouvir a tua voz. Abra os meus ouvidos, Senhor, porque eu não quero mais ser esse homem arrogante, autossuficiente, ser essa mulher intolerante, ser essa pessoa pessimista, mesquinha, essa pessoa revoltada, essa pessoa amarga, rancorosa, ranzinza, ressentida, porque não experimentou Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Mas eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz para ser um homem, uma mulher atenta à tua palavra.
Eu quero crescer, Senhor, em sensibilidade espiritual. Eu quero crescer, Senhor, em disponibilidade, para poder servir, Senhor, para poder fazer de todo o coração e encontrar a alegria nas pequenas coisas, encontrar a alegria no serviço, porque a alegria não está fora de nós, a felicidade não mora fora de nós, a felicidade mora dentro de nós e transborda a partir do momento que eu sirvo, que eu vivo o amor, a caridade, a entrega, a doação. Eu encontro centelhas de felicidade, centelhas de alegria que vão preenchendo o meu coração oco da força do Espírito, e eu me sinto homem novo, mulher nova. Abra, Senhor, os meus ouvidos. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz. Faz-me servo, Senhor. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor. Fala o meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor. Fala o meu coração. Só queria partilhar, Padre, que foi uma luta muito grande para eu cantar essa música, viu? Eu não queria, mas eu não consegui cantar nenhuma outra. E eu cantei o refrão dela. E a hora que o Padre falou, meu coração disparou. Porque na verdade, eu precisava ouvir Deus falar para mim hoje. Eu não sei se Ele falou contigo, mas Ele falou para mim, através do irmão de comunidade, através do Padre. Porque eu preciso ouvir o Senhor falar. Eu preciso voltar a ser o servo que um dia Ele escolheu. E Ele quis falar comigo hoje. Obrigado. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Com o pão e o vinho, vamos colocar sobre o altar do Senhor o nosso desejo de viver debaixo do senhorio de Jesus. Ele é Senhor e Salvador da minha vida. E tornar-me servo, a começar
na minha comunidade. Que tudo isso seja colocado naquela gota de água que se mistura ao vinho e que dali a pouco será transformada no sangue do Redentor. Com o pão e o vinho, a sua vida sobre esse altar.